Muito boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Cauane, trazendo para vocês agora um podcast muito especial com o nosso convidado de honra, chamado Murilo Saladino. Boa noite, aqui é o Murilo. Então, o tópico do nosso podcast hoje vai ser sobre perguntar sobre banco de dados, aplicações e o mundo tech. Murilo, onde você trabalha e qual é o tipo de aplicação que você atua e qual banco de dados você usa nela? Bom, então eu sou desenvolvedor lá na Robert Bosch, aqui em Curitiba mesmo. E as aplicações que eu estou trabalhando nesse momento tem dois tipos. O primeiro são chatbots especializados, então a gente usa o serviço da OpenAI para ter um serviço de IA ali, de chatbot. Só que para a gente não ter respostas genéricas, para a gente ter respostas mais precisas, baseadas em documentos, informações precisas, a gente faz ali uma arquitetura para ter esses chatbots e eles podem ajudar até o mecânico a fazer manutenção de uma máquina, né? Sem respostas genéricas, respostas precisas. Esse é o tipo de chatbot ali que a gente faz. E o outro tipo são aplicações web mesmo para gerenciamento de informações, de funcionários, esse tipo de coisa. Nossa, Mas qual é o banco de dados que você usa nessas aplicações? Até esqueci de responder, né? Bom, nessas aplicações web, a gente usa SQL normal, geralmente com Postgres, de vez em quando o SQL Server. E nessa do chatbots, ela é um pouquinho diferenciada. A gente, além do SQL, a gente também usa o Elasticsearch, que é um tipo de banco diferente. Nossa, que intrigante, mas por que vocês usam dois tipos de banco de dados para essa primeira aplicação dos chatbots? O SQL por si só não é suficiente? Então, é que tá. Porque os serviços da OpenAI, serviços de IA, no geral, eles não são tão rápidos quanto a gente precisa que eles sejam, né? A não ser que fique muito caro. E, às vezes, a gente precisa também que ele ache uma informação muito específica, só que a gente não sabe exatamente onde que ela tá. E aí, para isso, a gente precisa do Elasticsearch, porque o Elasticsearch, por si só, ele é como se fosse uma search engine. Então, a gente consegue transformar um documento inteiro em zeros e uns, a grosso modo, né? Que é embeddings, que a gente fala. E aí, a partir desses embeddings, a gente faz um prompt para ele, na hora que o mecânico, quem estiver usando, for fazer a pergunta. E a gente usa isso para achar o documento onde está a resposta para aquilo que ele precisa, né? E aí é que está o segredo da aplicação, né? Porque daí o chatbot, ele não vai ser alimentado por coisas genéricas, ele vai ser alimentado por esse documento que a gente vai achar através do Elasticsearch, né? Porque ele é uma search engine muito poderosa. Nossa, que interessante. Mas então, por que você precisa do SQL, no final das contas? Então, é que tá... Ele não é bom em tudo, Elastic, né? Então, assim... Vamos supor que eu tenho um chatbot para ajudar com a manutenção de máquinas. Se eu precisar fazer uma análise de todos os dados para saber, o chatbot, qual máquina quebrou mais, ou quantas quebragens de máquina eu tive, ou quanto tempo demorou para responder tal coisa, aí o Elastic não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque se eu for analisar todos os dados que estão lá no Elastic, aí ele vai demorar muito, ele vai ser muito ruim. Ele é bom em você achar um dado específico dele. Isso ele é o melhor, não tem comparação com os outros. Agora, para você analisar tudo de uma vez, tem que ser o SQL, né? O SQL é muito bom para isso e a gente consegue fazer com que o próprio chatbot faça as queries SQL para buscar lá no banco as respostas e responder no chat. Ah, sim. Nossa, muito interessante então a estratégia que vocês usam. Achei bem diferente, nunca tinha visto nada parecido. Mas eu acho que por agora é só, então. Murilo, te agradeço pela participação. Uma honra. E é isso. Fomos.